Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Ó, agenda 14, né? Vamos iniciar o nosso encontro síncrono falando dela, né? Falta bem pouquinho para a gente finalizar o semestre, então muita atenção às entregas, tá? As entregas são extremamente importantes para que vocês cheguem na última agenda com 75% de frequência, garantindo então, né, sua participação no exame presencial, tá? Então é muito importante, atenção às atividades e sempre estar verificando o desempenho de vocês e qualquer dúvida envie correio técnico, ok? Mas falando agora da agenda 14, a agenda 14 é uma agenda bem interessante, é uma agenda prática de banco de dados, onde o foco é modelagem de banco de dados. Então, no começo dessa agenda, né, vocês vão ter toda uma explicação a respeito de modelagem, né, até associando as massinhas de modelar, mas eu comentei na gravação, né, da agenda 13 que o principal objetivo da modelagem no banco de dados é garantir que aconteça menos problemas, né, em relação à estrutura, e porque é preciso pensar primeiro, né, no projeto, no nosso banco de dados, antes de começar a fazer de fato no SGBD. Então esse vai ser o nosso objetivo, tentar entender o que é preciso ser feito e como será feito, tá bom? E para essa agenda, né, eu também já vou estar indicando 2 opções de softwares para vocês garantirem, a criação do diagrama, né, um deles vocês já estão acostumados, já estão fazendo, que é o Draw.io, mas o outro também é uma indicação, nossa, né, que é o BR Moti, tá bom? Então, começando a agenda 14. Então aqui, eu peguei para apoio aqui nosso conteúdo de mergulhando no tema, tá? Onde vocês vão ter uma, uma importante explicação sobre o que é modelagem de dados. E aqui vocês já começam a reparar nos símbolos que vamos usar para a criação do diagrama. Então, uma das maiores dificuldades que eu tive com vocês numa agenda lá anterior, não vou lembrar agora se é a agenda 11, acredito eu, tá? Onde foi pedido a criação de um diagrama utilizando, né, um diagrama de casos de uso. E um dos maiores problemas foi na etapa da criação do diagrama, vocês não utilizarem os elementos corretos. Então, eu peço muita atenção para essa agenda também, que a gente tem uma situação similar àquela lá atrás, né? Onde precisamos entender, antes de criar o diagrama, quais são os elementos que eu vou usar e por que eu vou usar, tá? Então, a gente tem aqui uma situação, né, que todo mundo vivencia, porque todos nós precisamos nos alimentar, né, que é a nossa ida nos mercados, se você não vai, com certeza alguém da sua família vai. E aqui foi feito um diagrama que representa a situação do estoque, aonde temos, um retângulo, tá, escrito cliente, esse retângulo indica, então, que é uma entidade, tá? Eu tenho sempre uma entidade quando eu identifico a alguma coisa que eu preciso guardar a informação, né, vamos colocar de forma bem simplificada para vocês, então esse é um dos elementos, né, mas falando de forma mais técnica, uma entidade é uma representação de uma classe de dados no negócio. Então, eu preciso guardar a informação do cliente? Preciso. Então, ele vai ser uma entidade. E vocês notam que o que eu vou guardar desse cliente? Ah, eu vou guardar CPF, eu vou guardar o nome, eu vou guardar endereço. Então, eles são os atributos do cliente, tá? E observe que eu represento esses atributos com uma elipse, tá? Que é essa bolinha aqui. Temos as ligações, por isso que fica aparecendo o pirulitinho, tá? Mas está dizendo que esse atributo nome, que eu represento
através de uma elipse, está ligado ao cliente. Então, na verdade, é uma linha de ligação, tá? Não necessariamente um pirulitinho. Mas por que tem elipses que estão preenchidas, né, e outras não, né? Então, essas que são preenchidas, elas indicam que CPF do cliente é a chave primária do cliente. Qual atributo eu vou usar para identificar esse cliente? Então, quando se fala de modelo relacional, a chave primária é um elemento muito importante dentro de nossas tabelas, e ele tem que ser único, tá? E onde, a gente tem que tomar muito cuidado na criação da chave primária e garantir que toda entidade tem uma chave primária, tá? Então, vamos avaliar, no caso aqui, entre os 3 atributos de cliente, quais dos 3 vai me ajudar a identificar esse cliente de forma única? Então, nome, se a gente parar pra pensar, o nome Maria, né, que é um dos nomes mais populares no Brasil, inclusive essa semana saiu essa pesquisa que Maria e José são os 2 nomes que têm mais pessoas no Brasil, tá? Então, a Maria, então imagina, né, se eu colocar somente Maria para identificar, quantas Marias não temos? Endereço, então, se a gente já parar para pensar que uma família inteira pode ser cliente do supermercado, né, a família inteira pode comprar naquele supermercado. Uma hora vai a mãe, outra hora vai o pai, outra hora vai a avó, vai a tia. Então, todos eles, têm o que em comum? O endereço. Então, eu não consigo usar o endereço para identificar o cliente de forma única. Mas o CPF não, né? O CPF ele é diferente. Ele é um número que somente eu tenho, mais ninguém. Então, eu já consigo usar ele para identificar de maneira única. Não que o CPF seja o melhor atributo possível, tá, gente? Há apenas um ponto importante a se discutir em relação ao CPF, que o CPF ele é algo que vem do governo, tá? Não é um atributo que nós, vamos controlar, tá? Então, se uma hora o governo decidir: "Ah, as pessoas não vão ser mais identificadas pelo CPF, mas sim vai criar um outro sistema, tá, de identificação, das pessoas", ou seja, CPF parou de existir, então eu tenho aí o meu banco de dados prejudicado e ele vai precisar passar por manutenção e essa manutenção não vai ser simples, tá. Então sempre que possível, criar, né, uma chave utilizar de uma chave primária onde nós conseguimos controle total, tá bom? Mas aqui, nesse caso, nessa situação que a gente tem 3 atributos, a gente apenas vai avaliar qual dos 3 atributos consigo identificar meu cliente de maneira única. Então, no caso, CPF é a melhor opção. Então, temos aqui uma linha de ligação apontando para um retângulo, tá? Esse retângulo, ele indica o relacionamento, tá? Então, os relacionamentos, né, a gente parar pra pensar, né, no nosso dia a dia, a gente convive com os mais variados tipos de entidades, se a gente pensar, em objetos reais, tá. Então a gente pode relacionar essas entidades de que maneira? Então, por exemplo, né, aqui eu estou vendo a entidade cliente se relacionando com o produto e qual é o tipo de relação que eles vão ter, a relação de compra. Mas temos outros. Então, por exemplo, as pessoas moram em apartamentos. Posso guardar dados de pessoas? Posso. Então, pessoas, entidade. Apartamentos. Posso guardar dados de apartamentos? Sim, número, bloco, né, endereço, quantidade de cômodos. Legal. E no caso dessa frase, as pessoas moram em apartamentos, a gente pode falar que o nome do relacionamento é, tá certo? Então é muito importante esse ponto de atenção, que é o uso do losango, desculpa, para, indicar.
né, o relacionamento, ok? É, temos aqui uma outra entidade de produto, tá? E a gente tem aqui um diagrama da seguinte situação: cliente compra produto. Cada entidade com os seus atributos, e temos aqui uma situação aonde o relacionamento tem atributos, nem sempre isso acontece. Isso só está acontecendo por causa da cardinalidade, tá, presente nesse diagrama, tá bom? Então, em relação à cardinalidade, né, a gente pode também chamar de grau do relacionamento cardinalidade, tá? Eu preparei até um material aqui à parte para a gente conversar a respeito disso, tá? É a indicação de mínima e máxima de uma entidade. Então, é o número mínimo e máximo de ocorrências de uma entidade associadas a uma ocorrência de outra entidade do relacionamento. Então, a gente tem a questão da cardinalidade mínima, então, que é o número mínimo de ocorrências. E isso a gente usa apenas duas opções nessa situação, que indica, quando colocamos o zero, indica que o relacionamento existe, independente de haver ou não uma ocorrência de uma entidade ligada à outra. E o 1 indica que a ocorrência é obrigatória, tá bom? Então, a gente tem aqui, de exemplos, a entidade empregado e a entidade setor e um relacionamento escrito alocação, tá? E entre essas, entidades, a gente vai definir qual é o grau de relacionamento delas, tá? Então, o que que a gente nota? 0, 1, cada empregado deve estar obrigatoriamente alocado a um setor, tá? Então, entre empregado e setor, aqui, o que nós vamos olhar? Cardinalidade mínima. Entrou na empresa, obrigatoriamente ele tem que ter um setor para ele trabalhar, certo? Então, nesse caso, ó, aqui em vermelho, tá? Colocamos o 1. Porém, o setor para ele existir, né, ele não precisa ter necessariamente um empregado alocado nele. Então, primeiro se cria o setor para depois se ter os empregados. Então, por isso que entre, ó, setor e empregado, aqui a cardinalidade mínima é zero. Então, para o setor existir, obrigatoriamente, não tem necessidade de ter empregado, diferente de empregado que obrigatoriamente é obrigado a ter um setor, tá bom? Então, aqui a gente vai ter um outro olhar, né? Então, observem que quando eu coloco cardinalidade, eu posso trabalhar dessa maneira, ó, cardinalidade mínima, vírgula, e o outro, a cardinalidade máxima, tá certo? Então, nesse caso, ó, vamos falar de cardinalidade máxima. É o número máximo de ocorrências de uma entidade associadas a uma ocorrência de uma outra entidade do relacionamento. E normalmente a gente usa um, que indica que uma ocorrência, tá? Pelo menos no máximo uma deve estar acontecendo. E também nós usamos muito o N. Então, é mais de uma? Sim. Então, você, como que vai escrever esse mais de uma? Você coloca o N, tá? Então, o N indica que uma ocorrência de uma determinada entidade pode estar associada a muitas ocorrências da entidade relacionada a ela, cuja cardinalidade é N. Então, aqui, voltando ao exemplo anterior, agora, onde está o vermelhinho, né? A gente vai falar da cardinalidade máxima. Então, ó, empregado. Uma ocorrência de empregado pode estar associada no máximo uma ocorrência de departamento, tá? Então, quando se contrata um empregado em uma empresa, normalmente, né, ele vai trabalhar em um único departamento e no máximo um departamento, tá bom? Uma ocorrência, agora olhando para a entidade departamento. Uma ocorrência de departamento pode estar associada a muitas ocorrências de empregados. Então, o que isso quer dizer? Que em um departamento, que não depende de ter um empregado para existir,
ele vai ter vários empregados trabalhando nele, tá? Então, por isso que ficou. Sempre olha, né, primeiro, na hora de se colocar a cardinalidade, ó, empregado, vem para cá, ó, departamento, tá? Empregado, lotação, departamento. E eu vou colocar a cardinalidade mínima e máxima. Aí depois eu vou olhar departamento e empregado e coloco aqui a cardinalidade mínima e a cardinalidade máxima, tá bom? Essa parte confunde um pouco nesse começo, quando eu começo a trabalhar com o diagrama de entidade de relacionamento. Então é normal ter dúvidas, então não tenho medo de perguntar, tá certo? Aqui um pouco mais sobre a leitura de cardinalidade, né, para ajudar com mais exemplos, ó, pergunta: um homem pode estar casado com quantas mulheres? Então, ó, entidade de homem, né? Casado, relacionamento, mulher. Resposta: um homem pode não ser casado com nenhuma mulher, né? Portanto, a cardinalidade mínima é zero. Um homem pode se casar com no máximo uma mulher. Portanto, a cardinalidade desculpa, máxima é um, tá? E aí, depois que eu fiz esse lado, eu vou fazer a cardinalidade do homem e a regra se aplica. A regra é a mesma, né? Então, é a mesma pergunta. Uma mulher pode estar casada com quantos homens? Tá bom. Só que agora, né, voltado ao assunto mulher, casado, ó. Tá certo? Então, isso aqui é mais um exemplo que eu trago aqui para vocês. Um exemplo simples. Lembrando que essa situação de casamento, a gente pode fazer, acho que aqui tem, um autorrelacionamento, tá? Então isso é possível. Deixa eu ver se na apostila tem exemplo de autorrelacionamento. Não tem. Deixa eu ver se eu tenho aqui no meu material. Não tem, eu não soube achar, né? Eu não tenho fácil, não. Mas basicamente, gente, o autorrelacionamento seria a entidade pessoa. Vou pegar aqui, acho que na internet tem. Autorrelacionamento. Achei. Deixa eu trazer aqui. Autorrelacionamento. Inclusive, esse é um link interessante, tem bastante exemplos para vocês. Quanto mais exemplos a gente olha, mais a gente entende como criar esses diagramas, tá, gente? Ó, a entidade pessoa, tá? E aqui o relacionamento casamento. Então, aqui as ligações, né, indicando, né? Eu vou apenas indicar aqui, ó, que aqui se trata de marido e esposa, mas os dois são pessoas, então por isso que é uma situação que eu posso colocar como autorrelacionamento, tá? Então, ou fazer daquela maneira, né? Quando se trata também, né, de criar a respeito de casamento, eu posso estar fazendo então marido, relacionamento casamento e ligado a outra entidade esposa, né? Deixando claro como se deve àquela situação de casamento descrita, tá? Então, aqui é até um link interessante, tem bastante exemplos. Então, aqui a apostila ela vai trazer para vocês mais informações, tá? A respeito de entidade, a respeito de atributos, relacionamentos, ó, mais exemplos. Aluno é matriculado em curso, né? Os atributos, tá? Os tipos de atributos que devemos ter, os tipos de entidades que pode acontecer. Então, se eu tenho uma entidade assim, com bordinha, sinal que ela é uma entidade fraca, tá? Ou seja, ela depende de uma outra entidade para poder existir. Então, aqui, o exemplo, né?
Ementa só existe se tiver disciplina, tá bom? Um outro exemplo, funcionário, tem dependente, mas dependente vai ser uma entidade fraca porque depende da existência da entidade funcionário. Então, aqui a gente tem mais tipos, né? Aqui tem exemplos de relacionamentos que eu descrevi para vocês, de cardinalidade mínima e máximo, tá bom? Espero que ajude um pouco mais a esclarecer sobre isso, que é uma parte que costuma gerar muita confusão. Os tipos de atributos, tá? Então, o porquê podem acontecer. E a atividade da semana é exatamente a criação de um diagrama, tá? Então, aqui, o principal objetivo é montar o diagrama entidade e relacionamento, usando, então, retângulo, losango, elipse para os atributos, tá? Como os exemplos da apostila, tá? Eu chamo essa atenção para vocês, porque muitas vezes o aluno confia no chat GPT cegamente. E o que o chat GPT criar, vocês mandam para mim. Então, cuidado com isso. Como falei, o tempo inteiro no decorrer do semestre. O ChatGPT ou outro IA, né? Eu estou falando ChatGPT, mas enfim, o apoio de IA, ele é importante no curso, mas ele tem que saber ser usado, tá? Você tem que saber validar o que a IA te trouxe, se tem sentido ou não. E como que eu faço isso? Conhecendo o assunto, olhando o material. Então, tem muita gente apenas usando a IA para criar o fichário sem consultar o material e tá me trazendo diagramas com símbolos que não tem nada a ver com essa situação aqui, que é o diagrama entidade relacionamento, tá bom? Então, aqui tem a situação que vocês vão precisar identificar o que aqui é entidade, o que aqui é atributo e como eles irão se relacionar, tá? Então, a partir do texto, primeiro eu faço essa tarefa. Vamos identificar as entidades. Depois que eu identifiquei as entidades, vou identificar os atributos. Essa parte, o fichário está sendo bem legal com vocês, porque eu já tenho aqui, olha, as entidades descritas, já foi dado para vocês, ó, entidades de departamento, projetos, peças, gerentes e funcionário, né? Como que eu vou tratar esse caso aqui? É um ponto de atenção. Vamos ver o que que vocês vão me trazer a respeito disso, tá? Tem uma pegadinha aqui nesse ponto. Temos aqui, olha, aliás, a pegadinha é, né, o ponto de atenção é, ó, gerente e funcionário. Eles possuem os mesmos atributos. Então, aqui também já vou trazer outros atributos. Estão aqui, entidades e atributos, né? Praticamente a maioria está aqui, já está no fichário. Eu só tenho que agora identificar como eles vão se relacionar e qual o nome dos relacionamentos que eu irei colocar. E também as cardinalidades. Então, aqui, a gente parar para pensar. Aqui, ó, vou trazer um exemplo para vocês. Em um departamento trabalham vários funcionários. Então, aqui já temos uma situação envolvendo a entidade, o relacionamento, que tipo de relacionamento, e também a cardinalidade, ó, departamento, vários funcionários. Quando é mais de um, a gente usa N, tá? Então, já é importante prestar atenção nesse detalhe, ok? Vamos então criar aqui no draw.io. Esse draw.io tem aqui, né, os elementos de diagrama. Ué, deixa eu usar a lupa aqui com vocês. Então, olha só os elementos. Entidade, né, lembrando que é só clicar e arrastar. Ó, o relacionamento. E aqui, né, vocês já sabem,
duplo clique. Então, ó, aluno, que aí eu já tenho até como puxar ele. Peraí. É fazer a ligação. Cursa. E aqui eu crio uma outra entidade. Cursa disciplina. Faço novamente a ligação. Então, o Draw.io ele é online. E olha só a facilidade que tem para vocês. Espera aí. Aí, pronto. Claro que aqui está faltando as elipses, tá? Ué, deixa eu fechar aqui minha lupa. Então, aqui, ó, os atributos. Deixa eu usar o zoom do próprio da conta. Então, eu vou pôr aqui matrícula. E eu vou associar, né? Aqui no caso, nem é o melhor atributo, tá? Que ele tá contrassejadinho. Então, nome, endereço, quais são os dados que eu vou guardar de aluno e agora eu preciso fazer a ligação, né, entre o aluno e endereço. Aí, poderia ter ficado melhor, mas tá bom. O nosso primeiro exemplo aqui. Então, Draw.io dá para vocês criarem perfeitamente, tá? E aqui, claro, a cardinalidade, você pode usar a ferramenta texto. Então, aqui para indicar. Disciplina, existe, se aluno não existir, é obrigatório ter aluno para existir disciplina? Não. Quantas disciplinas o aluno tem por aluno? Tem vários, né? Vamos por aqui o N. Tá, eu vou dar o Ctrl C, Ctrl V. O outro lado. Aluno, ele é obrigado a cursar no mínimo uma disciplina? É. Ele vai cursar quantas disciplinas? Geralmente um aluno, ele vai cursar várias disciplinas, é o normal, né? No ensino médio, português, inglês e assim por diante. Então, o N permanece aqui indicando que é de um para N. Então, a disciplina, ela existe, pode existir sem aluno, porém, ela vai comportar, né, vários alunos. Mas aqui, gente, essa cardinalidade mínima e máxima que a gente está discutindo vale muito para regras de negócio, tá bom? Então, a gente coloca aqui o que normalmente se vê muito, né? Mas pode haver exceções. Então, é sempre importante falar. Importante é olhar a regra de negócio. Ótimo. Então, agora, aqui, terminei de criar meu diagrama. Eu vou clicar em arquivo. E vou exportar, ó, como JPG, tá? Quem quiser mandar já como PDF também pode, para poder enviar no fichário. Tel.io, agora, BR Modelo, que é um outro software, tá? Acho que tem o link lá em Mergulhando no Tema, ó, ampliando os horizontes, ó, tem aqui um tutorial como mexer com o BR Modelo, tá bom? Então, vale a pena assistir quem se interessar pelo BR Modelo. Então, aqui o BR Modelo da minha máquina, eu vou ter os elementos, tá? A entidade, o relacionamento,
outra entidade. Deixa eu criar um outro exemplo aqui para vocês. Vou achar um exemplo diferente. Acho que vou fazer o mesmo. Sim, não gera confusão. Cliquei aqui, eu vou alterar o nome, então, ó, botão direito. Deixa eu aumentar aqui o zoom. É, origem. Ó, cliquei. Nesse painel, ele vai aparecer para mim alterar o nome da minha entidade, aluno, relacionamento com a entidade 2 que eu não coloquei nome ainda, mas ó, olha só, ele até já inclui para mim o. Eu vou até apagar esse, né? Ó, a cardinalidade, ele me ajuda nesse sentido. Então, olha, deixa eu colocar, cliquei aqui. É só selecionar, tá, gente? Olha como ele é fácil. É disciplina, né? Que nós colocamos. E aí a gente define a cardinalidade. Então, eu cliquei aqui na minha cardinalidade. A cardinalidade que a gente definiu é de 0 para n, então eu vou manter. Não, desse lado não, desculpa. Esse de 0 para n a gente mantém. Esse não, né? Que a gente já fez. De 1 para n. Então, aqui, ó, relacionamento. Vamos colocar cursa. Também é muito simples de mexer. Deixa eu alterar aqui. Entidade. Aluno, né? Que a gente tinha colocado. Acho que faltou apertar Enter para ele ficar. Beleza. Só falta agora deixar mais bonitinho. Tirar o zoom de novo, que ele às vezes me atrapalha. Pra gente dar uma ajeitadinha. Feito a gente aqui é só, então, arquivo, exportar. E você também pode exportar como imagem, tá? E salvar o seu diagrama, tá bom? Então, BR modelo, olha só que bonitinho. Ah, esqueci de mostrar, né? Os atributos. Então, ó, ele fica bem parecido com o da apostila, né? Só faltou criar aqui a relação. Deixa eu pôr de novo. Organizar atributos. Esses atributos tinha como já puxar. Ó, editor de atributos. Então, deixa eu apertei aqui. Ó, eu vou clicar nesse quadradinho aqui, um lapisinho. Adicionar atributo. Então, atributo 1. Nome. Tipo. Identificador. Não. Vamos adicionar mais um. CPF. Identificador, ele vai ser. Olha só o que ele está fazendo para mim enquanto eu estou editando, adicionando os atributos bonitinho para mim. Vocês viram que legal? Então, o BR Modelo ele é bem interessante também para criação de diagrama, entidade e relacionamento, gente. E é gratuito, tá? Isso que é a parte boa. Então, pessoal, é isso a respeito do vídeo, tá? O objetivo foi trazer um pouco mais de explicação de diagrama, entidade e relacionamento e demonstrar, então, as ferramentas que vocês podem usar, todas gratuitas,
para a criação desse fichário. Então, um abraço a todos e qualquer coisa, então já sabe que não tenha medo, não tenha vergonha, manda o correio técnico para nós. Até mais.